Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar 3 séries e 2 filmes que eu assisti nos últimos tempos na Netflix, na Amazon Prime e sugerir, dizer o que eu gosto, o que vale a pena aqui disso tudo que eu vi. Disso tudo, né? Até parece que é muita coisa. Pouca coisa, mas dessa vez eu vi coisas bem interessantes, né? Às vezes eu vejo muita coisa, mas não gosto de tudo. Acho que foi meio perda de tempo e tal. Dessa vez não. Bora lá? Antes de começar, gostaria de pedir a vocês para se inscreverem neste canal, caso ainda não sejam inscritos, e para me seguirem no Instagram, o que vi do mundo, e de curtir este vídeo se você gosta desse tipo de vídeo, né? Comentando séries e filmes e tal. Eu tô aqui, vocês devem estar estranhando, que eu tô aqui de cachecol, de agasalho, vou sair para trabalhar daqui a pouco com casaco e tudo. Tá muito frio em São Paulo, a gente tá em outubro, mas tá muito frio. Aqui parece uma semana de inverno, né? Eu gosto, não me queixo, mas é só atípico, né? Então, bora lá. Na Netflix, eu vi 3 séries. Então, as séries eu vi na Netflix e vi 2 filmes na Amazon Prime. Começando com a série. Eu vi uma série que se chama Young Royals, que é sobre a realeza. Não é sobre a realeza, é sobre um príncipe sueco, adolescente, que vai estudar num colégio particular, no internato, assim. Mas por que ele vai estudar lá? Ele tem acho que uns 16, 17 anos. Ele, a princípio, ele não é o príncipe herdeiro, né? Ele é o segundo filho e tal. Mas ele acaba sendo enviado para lá porque ele se meteu, saiu de noite, né? Começa assim, ele saiu de noite e se meteu numa briga lá, e hoje em dia, né, todo mundo salva tudo, tudo viraliza nas redes e tal. Aí, para resguardar a imagem da família, a mãe o manda para esse colégio interno. E lá, acho que tem um parente dele distante, tá? Um rapaz, né? Um adolescente super mau caráter. E lá ele também conhece um rapaz que é pobre, que é bolsista. Ele é de família de imigrante, né? A mãe dele é de algum país aqui da América do Sul, não dá pra saber, ou eu não peguei bem, não dá pra saber qual é, né? Um país hispânico. O pai dele é sueco. E aí eles se envolvem, assim, numa amizade, uma coisa sutil. Eles acabam tendo um relacionamento, né, amoroso. E aí eu não vou contar o desfecho, óbvio, né, mas é uma série, assim, feita com muita sensibilidade, né. Os nórdicos tratam essas questões com bastante sensibilidade, eu gosto. E aí a gente começa a sofrer junto com eles, né? Toda essa situação, né? Ele se apaixona e tal, e ele é príncipe. E como é que faz? Como é que faz com a descendência? E como é que faz se todos descobrem? Como é que faz com tudo? Eu gostei bastante. É uma série de 1 temporada, 6 episódios. E assim, talvez até continue pelo modo que terminou, não dá pra saber, mas também se terminar assim já tá bom. A história foi contada, gostei bastante. A outra série, que é Coqueluche do momento, né? Acho que é a série mais vista da Netflix, acho que de todos os tempos, inclusive, eu ouvi falar isso, não sei se é verdade, mas pelo menos nos últimos tempos eu sei que é Round 6. Aquela série sul-coreana de pessoas, assim, endividadas, que participam de um jogo. Então, é uma série de 1 temporada e 9 episódios. Também pode ser que tenha continuação pelo modo que terminou, mas também se não tiver, tá ok. Ela se centra na figura de mas assim, todos ali que participam desse jogo tem uma história tocante de miséria, de exclusão, de endividamento. Então, a gente está lidando com a escória no sentido qual? No sentido capitalista, né? Pobre, endividado, é útil para quê, né? Aliás, basta ser pobre, que parece que já é bem inútil, né? Se tá endividado, então, putz. Mas aí o que acontece? Ele é viciado em jogo, ele tem 40 e poucos anos, separado, né? Tem a filha, separado, tá vivo com a mãe, ele acaba pegando dinheiro da mãe pra apostar e tal. Em corrida de cavalo, ele perde, depois ganha, depois, enfim, ele perde tudo, é roubado, enfim, acontece um monte de coisa. Isso logo no comecinho. É até que ele encontra um cara que o desafia para um joguinho lá do metrô, de virar tipo de figurinha, parece de figurinha, né? Ele vira figurinha e tal. E a cada vez que ele perde, ele apanha, enfim. Aí o cara deixa o cartão com ele para ele participar lá do jogo e tal. E ele vai. E aí a gente
pensa que é algo parecido com La Casa de Papel, quando a gente vê aqueles caras de macacão assim, vermelho com máscara, mas não tem nada a ver. É um filme que tá mais para gladiador mesmo, e não A Casa de Papel. Lembra um pouco O Poço, que assistiu a série O Poço, né? Aquela coisa assim de pessoas ali no limite disputando a sobrevivência. É uma mistura de O Poço com Gladiador. Por que Gladiador? Porque os jogos todos eles têm que participar, acho que de 6 jogos. E os jogos todos assim são eliminatórios, né? Eliminatórios mesmo, literalmente. Quem perder, quem não cumprir as regras, morre. Então, inicialmente, são mais de 400 pessoas e a cada jogo, a cada etapa, as pessoas vão morrendo, né? Eles vão assassinando as pessoas. E todos os jogos são baseados em brincadeiras infantis. A primeira brincadeira, batatinha frita, né? Batatinha frita 1, 2, 3, que é o jogo assim, mais emblemático. E aí ninguém pode se mexer, né? É eliminado mesmo, a tiro. Depois, no fim, quando a gente descobre quem é a mente por trás desse jogo, o que está em jogo ali, afinal, por que daquilo tudo, a gente começa a fazer uma reflexão bem interessante. Vocês já devem ter ouvido aí falar, alguém associar esse filme ao comunismo, falar bobagem de quem não sabe o que está falando. Esse filme, na verdade, o próprio diretor disse que é uma alegoria ao capitalismo, e não ao comunismo, não tem nada a ver com o comunismo, né? Alegoria ao capitalismo. Então a gente está ali vendo pessoas excluídas de um sistema no limite, assim, a ponto de preferirem arriscar a vida num jogo, um jogo de vida ou morte, tipo Mortal Kombat, um jogo de vida ou morte. Por quê? Porque lá fora a vida deles ainda seria pior, eles estariam correndo risco também. E ali, no jogo, eles têm a oportunidade, ainda tem a chance de ganhar, porque o vencedor é tipo Big Brother, o The Winner Takes It All, né? O vencedor leva tudo. E eles ainda se submetem a esse jogo, por quê? Porque a vida fora ainda é pior que isso. Aí eles ainda têm uma chance de ganhar. Uma chance de ganhar. E fora não tem. O que isso tem a ver com o comunismo? Isso tem a ver com o capitalismo. É uma série que desperta muito interesse por conta disso. Primeiro, assim, os jogos infantis, né? Associar jogo infantil a esse extermínio, né? Parece que são coisas que não combinam. E a gente conhece as regras daqueles jogos de antigamente. E a história de cada um também é muito tocante. Ele tá lá nessa condição, aí tem outra que tá lá porque ela precisa, ela quer sair de lá, quer vencer porque ela precisa tirar o irmão do orfanato, o irmão pequeno. O irmão pequeno tem que tentar achar a mãe lá na Coreia do Norte. Cada um com uma história triste. E aí você torce por todos. Mesmo a gente torcendo, a gente sabe, né? Só um vai ganhar. E a gente vê assim, o extermínio cruel de cada um deles. É isso que toca. Eu acho que isso que faz com que esse filme tenha tanta visualização. As pessoas... Filme não, né? Séries. Tenha tanta visualização. Uma outra série boa é Mate. Uma temporada e 10 episódios. É a história de uma moça de 25 anos, tem uma filha, ela mora com o cara, né? Com o pai da criança, lá num trailer e tal. E ela sofre violência, abuso, né? Ela vive num relacionamento abusivo. Então o filme começa, a série começa com a gota d'água, assim, ela sai de casa de noite, pega a filha no carro e vai. E aí qual é a situação dela? A situação dela ela não tem uma formação universitária, ela não trabalha, ela ficou esse tempo todo morando com o cara, a filha dela tem quase 3 anos. Ela tem esse tempo aí morando com o cara e ela não teve acesso a nada, né? Trabalho, nada. Os pais dela também, assim, não dá pra contar, porque a mãe é uma bipolar não diagnosticada, que vive no outro trailer, tem aquele tino pras artes, e aquela coisa doida, é enganada por homens, sabe? Cada hora tem um namorado e tal. O pai, já separado da mãe, né, constitui outra família, ela tem um relacionamento distante, e aí no decorrer da série a gente percebe, a gente descobre porque eles têm esse relacionamento tão distante, também é uma pessoa com quem ela não pode contar muito. E ela sai de casa sem dinheiro, até o carro depois, bate o carro, enfim, ela acaba sendo ajudada pelo serviço social, que até o serviço social no começo parecia não servir para ela, por quê?
porque, embora ela tenha sofrido violência, ela não apanhou, né? Não chegou a apanhar. O cara foi assim, no limite, assim, de dar um murro na parede. Ela percebeu que ele chegou num ponto que o próximo passo seria bater nela. Então, assim, ela sofreu uma violência emocional. Então, não foi uma agressão física de fato. E aí fica difícil provar e tal. E aí é muito interessante porque a gente se coloca no lugar de uma pessoa assim, né? E a gente começa a aprender mais também. Por exemplo, eu não sabia que era considerado assim abuso emocional, que poderia juridicamente a pessoa tentar alguma coisa. Eu achava que tinha que ter essa prova de habeas corpus, tinha que apanhar para conseguir alguma coisa da justiça. Pelo menos nos Estados Unidos, não. Então, assim, ela teve dificuldade, mas ainda foi possível se enquadrar numa situação para ser ajudada. Ela teve que procurar emprego, né? Trabalhou, porque maid? Maid é criada, empregada. Ela começou a trabalhar de empregada na casa das pessoas. Nesses 10 episódios, ela morou nos 10 lugares diferentes. Porque, assim, tudo acontece com ela. Então, assim, quando você pensa que não pode piorar mais, piora. E ela tem uma força, né, para prosseguir, né? A gente percebe também que essa força vem mais pela necessidade de cuidar da filha. E ela também tem uma recaída e tal. E a gente lida aí com pessoas no limite, mas não tem um vilão ali. Ninguém é um vilão. Aí você vê que é a vida, né, que coloca as pessoas nessa situação. Nem o pai da filha dela, ele é mau caráter, você não fica com raiva dele, você fica com dó dele, porque ele tem um problema com bebida, ele bebe, ele sai de si. E ele reproduz modelo, porque teve a mãe assim. Ela também reproduz modelo. Então, assim, a gente está falando de famílias problemáticas, desestruturadas, em que os filhos reproduzem os modelos, né? Os exemplos dos pais, e aí dá esse problema todo. Então ela tenta proteger a filha dela dessa situação. É uma situação, assim, muito penosa. A gente se sente empático mesmo, a gente sente uma empatia por todos ali que sofrem, né? Que padecem. São personagens bem humanas. E a interpretação dessa atriz, eu esqueci o nome, que eu não a conhecia, a interpretação dela, né, é tocante, a Alex, né? É a maid. Tocante mesmo. Eu descobri que ela é realmente filha da Andie MacDowell, que faz o papel da mãe dela na série. Eu recomendo essa série fortemente. Agora os 2 filmes na Amazon Prime. Eu vi Downton Abbey, né? Eu já falei dessa série, que foi uma das que eu mais gostei ano passado. E teve o filme, né? Depois que terminou a série, teve o filme. Aquela mesma situação da família do Conde, aquela legião de empregados e tal. E aqui a situação é o quê? Eles na casa, né? Como se fosse a continuação da série. Eles lá na casa, eles vão receber o rei e a rainha da Inglaterra. E aí, qual é o argumento ali, né? Eles vão receber, aí vem toda a preparação para essa recepção. Só que o rei e a rainha, eles têm lá toda a comitiva de empregados. Então, o principal conflito da história deste filme é o conflito entre os empregados, né? Porque os da rainha tentaram destituir os da casa, né? Todos aqueles personagens que a gente conhece da série. E aí deu conflito e tal. Foi interessante, foi muito bom rever. Foi muito bom rever a história, todos os personagens. Eu gostei bastante, porque é uma série que eu recomendo muito. O outro filme que eu vi, o último, é a Camille Claudel, né? Ou Camille Claudel. Camille Claudel, ela foi amante do Rodin. Ela foi amante do Rodin por muitos anos, né? Essa é a história real. Ela foi amante do Rodin por muitos anos. Não se separou da mulher e tal. Ela também era escultora, né, artista, e é por isso que eles se envolveram. Acho que, não sei se ela era aprendiz dele, alguma coisa assim. E tiveram um caso por muitos anos, e depois ela se separou dele. Depois que ela se separou dele, a família a colocou num hospício. Eu pensei que o filme fosse contar toda a história dela, mas não. O filme só conta a história dela já no hospício. A personagem interpretada por a Juliette Binoche e a micro-realidade do hospício, né? Ela naquela situação de hospício, convivendo com pessoas realmente desequilibradas, que gritam, que às vezes a gente duvida da própria sanidade dela, ela pede para sair, a família vai visitar de vez em quando, e ela naquela situação. E ela, a gente percebe que realmente tinha ali alguma neurosezinha, ela achava que o Rodin
tentava envenená-la. Então ela preparava a própria comida, né? Porque ela tinha medo de ser envenenada. Ela falava que o Rodin ia fazer isso, estava tentando matá-la e tal. Então a história do filme é só essa, né? Então é uma micro-realidade, é uma lupa neste episódio da vida dela. Eu preferia que fosse a história completa, né? Então a minha decepção é essa, mas aí é bem aquela coisa que a ideia que todos têm de filme francês, né? Então pega uma história assim, com lupa, pega um episódio assim que poderia ser singelo, mas transforma num filme. E aí o que acontece? Aquela história que poderia ser contada numa cena, ou duas cenas, um conjuntinho de cenas, vira um filme inteiro. Então tem um ritmo muito lento, né? E aí as piadas que fazem com os filmes franceses e tal. E a gente vai indo, gostando ou não, é isso, né? Eu preferia que fosse a história toda, né? Então, disso tudo, o que eu indico? Camille Claudel é o único que talvez eu não indique, desde que você goste disso, né? Disso que eu falei pra vocês, né? Goste da atriz e goste dessa micro-realidade sob lupa, tá? Agora, todos os outros, a série sueca é muito boa. Ela lembra, assim, no início você pensa que é um pouco, assim, de Elite, né? Aquela série espanhola de adolescentes no colégio interno. E também a gente lembra de The Crown, aquele episódio que o príncipe Charles vai para um colégio interno, sendo ele da realeza e tal, vai estudar em outro lugar. Lembra isso, mas não. Ela trata com muita sensibilidade essa questão. As três séries são boas. Downton Abbey foi mais, assim, uma nostalgia da série, mas o filme também é bom. Camille Claudel, é isso que eu falei pra vocês, tá bom? Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de me seguir na rede social Instagram, Que Vida do Mundo. Obrigada, beijos e